Muito boa noite. Hoje em foco a seca que tem atingido o país, especialmente todo o setor agrícola. Algo de tal maneira grave que temos 68% do território em seca severa e 32% em seca extrema. De pouco ou nada tem servido alguma chuva que caiu nos últimos dias. O Ministério da Assunção Cristas veio já revelar medidas excepcionais que contemplam, por exemplo, 20 milhões de euros de apoio aos produtores de carne. A Confederação dos Agricultores de Portugal tem demonstrado uma grande preocupação. Num tempo em que as carteiras estão cada vez mais secas, os nossos campos, porque o tempo é quem manda, secam também sem a chuva tão necessária. No Enfoque de hoje, os meus convidados vão dizer o que se passa e o que poderá ser feito. Certo é que ainda agora, em Leiria, a Ministra dizia que falta gente nova e bem preparada para a agricultura, situação que poderia resolver muitos dos problemas de um setor onde, afinal, parece que não falta trabalho. Agradeço desde já aos meus convidados aqui no Enfoque, desde já ao Dr. Manuel Cardoso, Diretor Regional da Agricultura do Norte, ao Engenheiro Carlos Laranjeira, Dirigente da CAP, da Confederação dos Agricultores de Portugal, ao Engenheiro João Ribeirinho Soares, do CDS, e ao deputado socialista, Dr. Fernando Jesus. Muito obrigada a todos. Convidava-vos agora a ver uma reportagem da minha colega Helena Lopes, em Vila do Conde, que retrata exatamente esta situação que se tem vindo a passar. Batem levemente. Será chuva ou será gente? Mas a chuva não bate assim. Já diz o conhecido poema de Augusto Gil. E a chuva não bate mesmo à porta de quem mais precisa. A posição geográfica da Península Ibérica é propícia à ocorrência periódica de secas. A última e a mais dramática ocorrida em Portugal foi entre 2004 e 2005 e foi uma das maiores dos últimos 100 anos. Este ano, o cenário repete-se. Em fevereiro foi o mês mais seco dos últimos 80 anos e, apesar de um dia ou outro chuvoso, prevê-se que a chuva que vem para esta semana não seja suficiente para recuperar toda a produção agrícola. Nunca choveu tão pouco em fevereiro desde que há registros meteorológicos e a previsão sobre as consequências dessa escassez de água não é positiva. Prevejo que vai ser muito difícil a agricultura aguentar, em termos do setor do leite, com a descida do preço do leite e com os fatores de produção a subir, com as especulações de mercado, vai ser muito difícil aguentar no setor. Nem no último ano de seca que ocorreu em Portugal os problemas foram tão graves. Há 7 anos, apenas 77% de todo o país estava sob seca severa ou extrema. Este ano, são os 100% do território, 68% em seca severa e 32% em seca extrema. Não existindo qualquer seguro de colheitas, os produtores tiveram que se sujeitar à quebra de 20% na faturação e quase menos 50% da produção em relação ao ano anterior. E este problema da falta de água durante o inverno trouxe uma perda de produção na cultura de inverno e um aumento dos custos de produção, porque tivemos um aumento significativo no preço da palha, comprada para alimentar os nossos animais, no preço das rações também um preço muito significativo, um aumento nos custos de energia elétrica para regar os campos e se não chover em doses significativas, a quantidade de água no subsolo está seriamente afetada para nos ajudar no verão. No passado dia 3 de abril, a Ministra adiantou que o Governo iria disponibilizar um pacote de 90 milhões de euros para ajudar o setor agrícola e minimizar os estragos causados. No entanto, aos agricultores resta esperar pelo desenvolver da situação. A linha de crédito vai amanhã ao Conselho de Ministros. Há depois uma série de instrumentos mais simples, portarias, decretos regulamentares que estão a ser preparados e que alguns já estão em publicação, mas talvez a medida mais emblemática, aquela que chega primeiro aos agricultores, seja o pagamento da ajuda aos produtores pecuários, que orça em 20 milhões de euros. Vamos ver agora como é que decorrerá a aplicação dessas mesmas ajudas, portanto, nisso estamos expectantes, porque nós também já tivemos promessas de ajudas em governos anteriores e até hoje não estamos à espera. Baixou a produção e aumentaram os preços dos produtos e recursos utilizados. As máquinas utilizadas para ajudar nas colheitas de inverno consomem num dia de trabalho entre 500 a 800 litros de gasóleo e quase 200 euros por hora em prestação de serviços. Motivos pelos quais todo o apoio do Governo é bem-vindo. Eu acho que todas as migalhas são bom. Portanto, tudo que vier, nem que seja pequenas migalhas, é sempre bom face à situação de seca e de crise e dos fatores de produção a nível de matérias-primas. Está tudo caríssimo, caríssimo. Mesmo que agora se consiga superar o velho ditado que em abril águas mil, o relatório do Instituto de Meteorologia
prevê que a situação não melhore muito. E passando o tempo, fica a dúvida se é São Pedro ou a meteorologia quem afinal manda chover. Bom, e desta reportagem dá nitidamente conta de uma coisa. Por um lado, os fatores do tempo são muito importantes, são muitas vezes imponderáveis. Por outro lado, há também outras situações, por exemplo, ligadas à falta de seguros de colheitas. Uma coisa que acontece muitas das vezes e depois costuma-se dizer que lá vem Santa Bárbara só quando troveja. Eu começava pelo Dr. Manuel Cardoso, Diretor Regional da Agricultura do Norte, e mais uma vez agradeço a todos a vossa presença aqui para falarmos destas questões da seca, mas não só. Também do trabalho da agricultura. E recordava, não apenas nesta entrevista ao Económico, mas uma declaração ainda de hoje, desta sexta-feira, da Ministra Assunção Cristas, que dizia que era preciso renovar a gente que trabalha na agricultura, gente nova e mais bem preparada. Portanto, a seca tem a ver com fatores naturais, mas a situação da nossa agricultura tem a ver com muitos outros fatores, não é, Soutor? Sim, e devo dizer que os nossos agricultores têm encarado este assunto da seca com uma grande maturidade e com um grande sentido de responsabilidade. Não só souberam transmitir as suas preocupações através das associações de criadores, através das associações, através das confederações, através dos serviços da Direção Regional da Agricultura, souberam transmitir e têm sabido transmitir a situação real no terreno, como têm colaborado com a Direção Regional e com os diferentes organismos do Estado, no sentido de fazer com que as medidas que têm sido tomadas para a seca sejam aquelas adequadas. É muito interessante reparar que ainda há muito pouco tempo eu tive a oportunidade de receber uma das confederações cá de Portugal e essa confederação disse que tinham ficado espantadas como é que as medidas que tinham sido tomadas pela Sra. Ministra tinham correspondido exatamente àquilo que tinham sido as reivindicações preparadas por essa confederação. Isso tem a ver com o facto de que, de facto, este assunto da seca tem sido encarado com um grande sentido de responsabilidade e com um grande realismo. Agora, não há dúvida que é uma grande dificuldade, é uma grave dificuldade. E que a preparação para ultrapassar esta dificuldade não tem a ver apenas com a falta de água, tem a ver também com alguns que são problemas estruturais da nossa agricultura e que se arrastam há muitos anos. Não há dúvida que esse, relacionado com a idade dos nossos agricultores, é de facto um problema e há de facto que atrair pessoas mais jovens, gente mais jovem para aquilo que é hoje em dia o nosso mundo rural. É fundamental. Até porque há uma grande transformação em todo o tecido social português. Já tivemos mais do que uma vez aqui neste programa no Enfoque, na Regiões TV, jovens empresários que se estão a virar exatamente para a agricultura e até para a pesca. Mas eu passava para o engenheiro Carlos Laranjeira, dirigente da CAP, da Confederação dos Agricultores de Portugal e dos Agricultores do Val do Mondego. Engenheiro Carlos Laranjeira, qual é a sua perspectiva relativamente a esta situação da seca, isto que foi aqui dito, e principalmente em relação às medidas que são necessárias ser tomadas rapidamente? A diferença de linguagem entre um agricultor, que é o meu caso, e um político ou um diretor são diferentes. As perspectivas são diferentes. Uns sofrem na carne e, como já ouvimos há bocadinho, as agruras ao longo dos anos. Não estamos a falar deste governo, estamos a falar, por exemplo, podemos ir mais perto do desgoverno do Jaime Silva. Mas eu queria lhe dizer que não temos só intempéries climatéricas. Temos intempéries climatéricas, governativas, europeias, etc. Porque isto... Vai dar trevoada, isto, eu depois de passar uma semana em Bruxelas a assistir a reuniões, acompanhada eu e um grupo de representantes da Confederação a convite do eurodeputado Capola Santos, fiquei extremamente bem elucidado, porque eu só conhecia a Comissão do Arroz, o Grupo de Trabalho do Arroz, e agora conheci tudo. Isto é uma manta de retalhos, mas era bom que alguém neste país ouvisse o Ministro da Irlanda a falar destas coisas. Foi espantoso a intervenção dele, mas não quero fugir-lhe aí às medidas. Façam-me um favor. Duas questões. Parem de dizer que dão milhões aos agricultores. Eu já estou, como eu ouvi ainda agora ali um agricultor, já me prometeram tantas coisas e faltaram outras tantas mais, que já é bom que não se intoxique a opinião pública, porque nos chamam parasitas, sugadouros, e eu não admito, em nome
dos agricultores que represento, mais fanfarronadas políticas, sejam de quem forem, e eu sou muito mais exigente com os meus amigos do que com aqueles que não conheço. Essa é uma questão. Outra questão, gente nova. Não chamem inconscientes a muita gente. Porque se fosse a agricultura uma coisa boa, não tinham fugido todos da agricultura como fugiram até hoje. Boa ou fácil? Não sei se a expressão é mais boa se fácil, não? Boa em termos económicos e fácil, porque não tem horário. Essa é a primeira. E depois, não é uma ciência certa. É que 3 vezes 9, quando começa o ano, são 27 e quando acaba o ano podem ser 0, ou podem ser 15, ou podem ser 12. Percebamos todos isto. Mas entraram ali pelo leite. Eu não posso. Eu fui fundador, dirigente da maior cooperativa leiteira do país, do Conselho, melhor dizendo, que é o Conselho de Montemor Velho, porque tinha 3 cooperativas, e todas somadas, era o Conselho que mais leite tinha, e eu dizer-lhe só isto. Eu tinha que assinar os cheques do leite em 3 vezes, porque eram uma brutalidade. 2, 3, 4, 5, 6 vaquinhas, que eram o sustento, o suplemento do agregado familiar da mulher que ficava em casa e tomava conta dos filhos e tomava conta das vacas. E os filhos que se formaram aqui, ali e acolá desta maneira. Peço desculpa de interromper. Esses filhos que se formaram... Não querem ouvir falar nisso. Não querem ouvir, ouvir falar em vacas. Já voltávamos, mas eu queria que o João Ribeirinho Soares me falasse também, na sua opinião, relativamente a esta situação. Ou seja, como é que é possível equacionar uma agricultura, muitas das vezes, com uma mecanização um pouco deficiente, com todo o respeito que nós temos para os grandes conhecedores mais antigos da agricultura, e uma necessidade de alterar completamente a estrutura produtiva portuguesa. Penso que também é isso. Permita-me só que... Estrutura fundiária. Antes de mais, boa noite. Queria agradecer o convite de estarmos aqui presentes hoje e cumprimentar o painel e a Fátima. Muito obrigada. Ora bem, obviamente que é preciso, e todos nós compreendemos, e a classe política está farta de falar nisso, quer na Assembleia da República, em debates, na televisão, nos jornais, que é necessário mudarmos paradigmas, que é necessário voltarmos a investir na agricultura, disso todos sabemos. Só que, quer dizer, cometeram-se todo um conjunto de erros desde no passado, erros que se foram acumulando. Ainda há bocado estávamos a falar lá fora, erros mais recentes que trazem mais culpa, não é? Mas realmente é preciso mudarmos. E como é que nós vamos mudar isso? Antes de mais, era importante alterarmos a Constituição, porque a estrutura fundiária, tal como aqui o engenheiro falou, está inscrita na Constituição. Portanto, nós devemos caminhar, o que diz a nossa Constituição, que devemos caminhar para uma estrutura de minifúndios e devemos combater os latifúndios. Logo aí, estamos a caminhar no sentido errado no que está escrito no nosso livro fundamental. Pronto. E concordo plenamente com o que o engenheiro disse nesse sentido, que devemos mudar a nossa estrutura fundiária. Mas logo aí deparamos com um problema, Constituição Portuguesa. Depois, obviamente que precisamos de mudar portanto, a estrutura produtiva da agricultura, do setor agrícola. Precisamos de ter, se calhar, alguma lógica mais empresarial no setor agrícola e precisamos de ter mais profissionalismo no setor agrícola e de uma renovação demográfica do setor agrícola. Ora bem, isso aí não é conseguido à custa de... Por mais que nós queiramos, e o Governo e o Estado pode ajudar e pode pedir mais incentivos na União Europeia, com os quadros comunitários de apoio, com tudo isso, com todos esses instrumentos, mas isso também advém da vontade dos jovens. É preciso, de alguma forma,
todos temos um pouco essa noção que para que os jovens fiquem na terra é preciso que isso seja apelativo, porque o que diz aqui o engenheiro é o que todos nós vemos. Olha, eu moro numa zona onde tem imensos campos à volta, moro em Lavra, aqui relativamente perto em Matosinhos, e as pessoas que eu vejo trabalhar, eu levanto muito cedo, mas quando eu me levanto, eles já estão há muitas horas cá fora a trabalhar, já lá estão há imensas horas a trabalhar, portanto, quer dizer, tudo isso também tem que ser equacionado. É preciso também que as pessoas tenham algum amor à terra. Eu se calhar estou a dizer uma coisa que pode parecer uma banalidade, mas este amor à terra que nós sentimos de algumas pessoas que estiveram durante muito tempo agarrados a tudo isso e a trabalhar na terra, é preciso talvez outro tipo de incentivos, não achas, João Ribeirinho Soares? Quando eu digo incentivos, não falo em subsídios, porque já ninguém aguenta muito neste país ouvir falar em subsídios. Não, e incentivos é diferente de subsídio. Isso passa a ser uma calúnia, mas deixe-lhe só dizer isto. Ele vai-me deixar só dizer isto. Não é preciso ocupar, voltarmos a ocupar terras, voltarmos a expropriar, voltarmos... É preciso fazer o que eu fiz e o que se fez no Mondego foi o emparcelamento. É preciso que partir está em atraso daí... há anos, não é? Que está errado há anos. Que está em atraso e à custa disso estamos a ser multados seriamente. Mas obviamente que precisamos não havia cadastro. Não havia cadastro. Haviam campos de futebol, haviam linhas férreas, haviam campos de golfe. Em terrenos agrícolas, como é que é isto? Era uma grandíssima balbúrdia. Alguma coisa ainda vai sendo. Eu gostava que o Fernando Jesus me dissesse relativamente à posição, nomeadamente do Partido Socialista, em relação a toda esta questão, não apenas da seca, mas da sobrevivência da nossa agricultura, porque andaram a dizer aos nossos agricultores durante anos, meus senhores, vamos deixar os campos. E agora dizem outra vez, descobrimos que é preciso comer. E é preciso não pagar, se calhar, tanto, não é? Como é que estas coisas podem... Até que ponto é que estas medidas são, de facto, importantes e podem resolver, em parte, a seca? E que outro tipo de medidas é que é preciso implementar para que a nossa agricultura seja mais apelativa, com certeza? Pois, eu também queria cumprimentar o painel e a todos também boa noite. Mais uma vez agradecer à Fátima o convite para estarmos aqui hoje, mais uma vez nesta conversa. É um prazer tê-los aqui nas Regiões TV, porque as Regiões TV fala das várias regiões e dos vários pontos do país numa perspectiva um pouco diferente, claro. E enfim, como me oferece dizer sobre esta questão da seca, que era um tema central que nos mobilizou para aqui hoje, enfim, devia já dizer que desta vez o Governo não tem culpa, ninguém tem culpa que não chova, que não tenha chovido, portanto a seca é também aqui uma consequência das condições climatéricas em que nos assolam e que nos atingiram de forma grave e, portanto, com consequências que estão à vista de todos nós, com imensos prejuízos para todo o país, para os agricultores naturalmente, para quem trabalha na terra, para os agricultores, mas com consequências para nós, para o país em geral, porque isto são custos para os agricultores, cuja vida se agrava e se dificulta dia após dia. Já não é estimulante esta atividade, ela piora com este tipo de situações, mas também é um problema do país. E eu fiquei, de alguma forma, satisfeito quando o atual governo tomou posse, e pareceu-me que queria dar uma importância acrescida àquilo que já se falava da necessidade da agricultura ser valorizada no nosso país, que parecia, de vez em quando, até pelos ministros que também ocuparam as pastas, etc., uns mais polémicos que outros, e nomeadamente o Jaime Silva, que já aqui foi falado, que foi bastante polémico no período em que passou pelo Ministério, pareceu-me que de facto, o país precisava de ter um outro olhar mais próximo dos agricultores, mais amigo de quem está na terra, com um outro olhar menos tecnocrata e mais próximo daquilo que são os problemas reais das pessoas que vivem lá. Eu próprio sentia isso durante esse período. Depois, felizmente que esse ministro saiu, ao fim de algum tempo, se calhar demasiado tempo. Fico muito feliz com essa afirmação. Não, eu sou pessoa que gosto de falar, de dizer aquilo que penso, e não é pelo meu partido ter estado no governo 6 anos que eu tenho que estar de acordo com tudo. Não estive de acordo, por exemplo, com algumas atitudes que ele tomou. Mas já estive mais de acordo com o que veio a seguir, com o João Antônio Serrano, que aliás fartei-me de ouvir elogios, aqui bem no Norte. Olha, na Póvoa de Varzim, Vila do Conde, por onde andei, em campanha eleitoral. Tem aqui um fã. Olha, está a ver?
foi com satisfação que eu vi muita gente falar bem do pouco período que por lá passou. Fernando Jesus, mas isso, portanto, se calhar, isso... Deixe-me só pôr Sim, esta sim. questão. Isto não terá a ver, talvez, porque este ministro Serrano de que fala era um homem que ao terreno. Porque muitas das vezes estas exatamente, coisas é as isso que eu estava pessoas a dizer. falam. Eu ainda há muito poucos dias ouvi um programa de uma outra estação em que estava a ser feito em Bragança, mas continuava a mesma história. Quer dizer, quem lá estava eram muitas pessoas de Lisboa a falar. Eu não tenho nada contra Lisboa, mas realmente é preciso sair e ir para o terreno, com toda a certeza, não é? E nesta questão da agricultura, além do mais, é preciso uma maior sensibilidade. Penso que também é isso, não é? Um senhor. Exatamente. Um verdadeiro senhor, respeito, sobretudo, tem que haver uma coisa que se chama respeito por quem está no terreno e por quem trabalha. No fundo, isso é esse respeito e tem amor ao país. Eu acho que isso é uma ajuda muito forte que se pode dar, sobretudo para quem está no Ministério, que a partir daí é tudo mais fácil. Tem que sentir os problemas e ouvir as pessoas e sentir os problemas e tentar ajudar em vez de complicar e pôr a máquina ao serviço da agricultura. Eu acho que faltou isso um bocado ao Jaime Silva, confesso, mas acho que estava a falar do António Serrano, acho que o António Serrano ia desse caminho. Ia nesse caminho, de resto, a atual ministra, a São João Cristas, nas imensas vezes que a Assembleia, tem-nos referido, portanto, ela própria presta homenagem ao bom trabalho que ele deixou e que estava a prosseguir, portanto, não me esqueço. E esta ministra tem caído muito bem junto dos agricultores, não tem? Tem pelo menos tido bastante apoio, ou não? Ela está, vamos lá ver, eu acho que a ministra está num período ainda de... Está a ser testada. Ainda está no período de graça. Está no período de graça. Está no período de graça. Porque, por exemplo, eu acho que ela não tem... Mas deixa-me pôr esta questão. Eu acho que a ministra Assunção Cristas, as pessoas olhavam para a senhora achando que tinha um certo ar de fragilidade. E olha que parece-me que ela de frágil não tem nada. Em termos de decisões, não é? Não, era uma pessoa determinada, conhecedora e dedicada. Isso é importante. E dedicada também. Dedicada também. A dedicação é muito importante. Agora, tem tomado muitas medidas. Tem tomado algumas medidas. Mas só para responder muitas medidas, devo-lhe dizer. E conseguiu, de repente, num prazo de meses... Tenho aqui, sintetizadas. Mas conseguiu, num prazo de meses, pôr, por exemplo, em andamento em velocidade de cruzeiro, o PRODER, que estava parado há anos e que fez com que Portugal tivesse perdido centenas de milhões de euros. Peço desculpa por estar a falar em milhões de euros, mas de facto o país, e neste caso o Norte de Portugal, foi muito prejudicado pelos anos em que o PRODER esteve parado. Explica um pouco aos nossos espectadores, que nem todas, enfim, as pessoas estão lá em casa, nem sempre têm noção destas siglas, o que é o PRODER e porquê é que esteve parado, na sua opinião? Qual foi a causa desse prejuízo? Que todos temos um pouco a noção que isso foi muito grave. Ora bom, mais importante do que neste momento estarmos a sacar as responsabilidades, é preciso ver aquilo que está a ser feito. O PRODER neste momento está já a entrar que é o Programa de Desenvolvimento Rural, portanto, que foi dotado de determinados envelopes e quantias financeiras para subsidiar o investimento de jovens agricultores, projetos florestais, projetos relacionados com indústrias agroalimentares, etc. E, de facto, nós conseguimos, este governo já conseguiu, no ano de 2011, desbloquear as verbas do PRODER. O que é que era necessário fazer para desbloquear as verbas do PRODER? Era arranjar dinheiro nacional que pusesse a comparticipação nacional para que o dinheiro que estava para entrar de Bruxelas pudesse entrar de Bruxelas. Doutor, qual é a proporção que isso significa? E significa o quê? Ou seja, para vir 1 milhão de Bruxelas nós temos que entrar com algum também, não é isso? Por exemplo, para virem 100 milhões nós temos que pôr 15 neste momento. E, portanto, significa que isso esteve parado durante anos, foi dinheiro que não foi investido pelas cooperativas, pelas associações, pelos industriais relacionados com a agricultura. Em alguns casos que se perderam mesmo apoios, isto é verdade? É verdade, perderam-se apoios e pior do que isso, pagaram-se multas, porque nós tivemos com uma atividade que é fundamental para a agricultura, que é atualizar o parcelário, que tem a ver com o tal cadastro, não é? Tem a ver com as tais medições que é necessário ser feitas para que se saiba exatamente quem é que cultiva o quê e aonde. E essa atualização do parcelário, há 6 anos que não era feita. Nós fomos multados sistematicamente e tomáramos nós agora as verbas relacionadas, por exemplo, com o que nós perdemos do parcelário só ano passado, 120 milhões de euros. Está a ver? O que nós subsidiamos a SECA, o que precisamos para subsidiar a SECA... 90 milhões no total. O parcelário já custou 160 milhões de euros. Pois, certo, sem dúvida. Mas agora o que estava em causa... E, portanto, está a ver...
Não há dúvida que algumas pessoas dizem, mas a Sra. Ministra não é uma verdadeira agricultora. Não, é uma gestora da agricultura. E nós, neste momento, o que precisávamos era, de facto, de gestão na agricultura e estamos a ter, de facto, uma gestão eficaz como não tivemos há muitos anos em Portugal. Estamos, de facto, num período notável sob o ponto de vista da recuperação da agricultura. Mas já agora, só para não passar em claro, sobre uma das observações que há bocadinho o Sr. Engenheiro fez, permita-me discordar que toda a gente foge da agricultura. Neste momento nós temos uma classe de pessoas a regressar à agricultura. São jovens. São jovens. Eu disse, porque é que fugiram? Pronto, são jovens, estão a regressar e estão a encarar, a conseguir ultrapassar. À força, por força de não terem emprego e por força... Mas eu não partilho dessa ideia que se as pessoas puderem ter emprego no sítio vão produzir e depois vão para a agricultura, não. E aquilo que vejo são os velhos, os mais velhos que estão para Lisboa e que estão para o Porto e que estão não sei o quê a regressar às aldeias e os novos ainda só esporadicamente estão a vir. Mas com devido respeito, mas posso contrariar exatamente essa ideia. Eu estou no terreno contrariar, todos os dias, mas eu também lhe posso contrariar. Corro a nossa região e tenho acompanhado imensos investimentos feitos por jovens agricultores que estão, de facto, com exemplos notáveis de recuperação e com uma atividade produtiva. Não estão à espera do subsídio. Estão a produzir produtos, estão a produzir alimentos, estão a vendê-los, estão a exportá-los e, portanto, devo dizer que acompanho isso. Aliás, nós vimos há bocadinho aquelas imagens e as pessoas entrevistadas acerca da seca, curiosamente, eram jovens aqui, precisamente da zona de Vila do Conde e da zona da Póvoa de Varzim, e eram todos jovens, não eram velhos na agricultura. João Ribeirinho Soares, diga-me só uma coisa, em termos desta questão, da questão agrícola, basicamente, como é que, no seu entender, a Europa está a encarar esta situação? Porque nós não vivemos, em caso algum, estamos isolados na agricultura também não. Será que há uma compreensão destes factos? Portugal está à parte ou está dentro de um conjunto, digamos, que a nível europeu percebe que tem que se dar uma atenção diferente à agricultura? Obviamente a Europa está, e é assim, nós às vezes falamos na Europa assim... Porque a Revolução Industrial já era, não é? Exatamente. Nós às vezes falamos na Europa assim como uma coisa distante, está lá a Europa. Temos também perceber que somos parte da Europa, fazemos parte da Europa. A atual ministra, por exemplo, já conseguiu até agendar um Conselho Europeu para tratar, por exemplo, esta matéria da seca, que estamos aqui hoje a debater. Até a curto prazo, não é? Será a curto prazo e obviamente já reuniu com o homólogo de Espanha e portanto nós vivemos numa comunidade e como vivemos na comunidade europeia, obviamente não estamos sozinhos e obviamente a Europa também está a tratar do assunto porque, assim, isto é um fenómeno, estamos aqui a falar da seca, a seca é um fenómeno dinâmico, não é? E, portanto, não é só Portugal que está em seca, uma zona de Portugal, uma zona de Espanha também está em seca, portanto, este fenómeno, pela Comissão Europeia, está a ser tratado como um todo. Agora... não sei o que é que a Fátima quer que eu diga. O que eu lhe pergunto é até que ponto é que em termos de política agrícola comum, vamos ser muito claros, até que em termos de política agrícola comum se está a fazer neste momento para melhorar a condição dos agricultores, para que as pessoas de facto tenham vontade de trabalhar na agricultura e não andem todos a fugir para aqui, para ali, para lá. Nós até somos convidados a ser, nós não, os meus filhos ou quais que os meus netos são convidados a sair do país, não é? Mas de qualquer das formas, quando há tanta gente nova, e muitas vezes muitos deles passaram aqui por este programa, que dizem que gostam da agricultura, que gostam até das pescas, uma coisa muito curiosa que já aqui tivemos, e depois são convidados a sair, não é assim um contrassenso de alguma maneira? Quer dizer, a política agrícola comum, e nós mais uma vez falamos nisso, não é mau ser agricultor na Europa. Não é mau. Pois não, em Portugal é que parece que a coisa não vai lá tão bem, não é? Pronto. É muito bom ser agricultor em França ou ser agricultor na Alemanha. Em Portugal, e mediante a última negociação, da PAC, e todos os critérios que nós tivemos de cumprir para entrar na União Europeia e que prescindimos de muitas coisas, tornaram a agricultura má para ser praticada em Portugal. E é preciso compreender isso. Agora, como é óbvio, e estamos agora, neste momento, a negociar o próximo quadro comunitário de apoio e a próxima política agrícola comum, e nesse sentido, Portugal vai, e esta ministra e o governo estão a atuar nesse sentido, de modificar
e de termos algumas vitórias no que toca à política agrícola comum. Fernando Jesus, mas a PAC, eu sempre ouvi criticar a PAC, Claro, mas para todos os efeitos já nós tivemos governos socialistas, governos sociais-democratas e centristas. Porque a PAC só se vai renegociar agora. Agora. É assim, a PAC não é uma política que se muda não, todos uma os coisa anos. que se muda não é? todos os anos, mesmo assim. Nos anos 80 foi acho que foi Orlindo Cunha. Orlindo Cunha, o relator. E foi um grande erro. Foi um grande erro. Acho que foi um grande erro. Foi um grande erro, mas foi um grande erro. Não só a PAC, Nós mas muitas outras coisas. Desfalcados em relação ao resto dos países da Europa. Sempre. Nunca Nós mais prescindimos. corrigimos, digamos, o equilíbrio que na altura não conseguimos. É só mais um setor, e de que maneira ele é importante, É. onde andámos um bocadinho ali arrastados Agora, eu quero também dizer pelas que, boas ou más intenções. e retomando e o tema inicial, ou a ideia inicial, como iniciámos o programa, eu, sendo certo que eu tinha dito que a Ministra Cristas está em observação, está no estado de graça, etc. ainda, e está, eu acho que ela é uma pessoa empenhada e altamente empenhada no Ministério e eu acho que ela tem um problema do Ministério que ele é demasiado grande. Há dois ministérios que são desproporcionados em relação àquilo que eu acho que é realista ter, que é esse e das obras públicas, e da economia, e do trabalho, do emprego. Tratar da agricultura e das rendas é uma coisa um bocado complicada. Das rendas, da habitação, de transportes, não, que não é lá, mas do ambiente, aqui está lá tudo misturado, e eu acho que, de facto, não se é super homem nem super mulher, e é muito complicado para gerir todas estas, o ambiente, as rendas, como disse. Mas eu acho mas ela é uma pessoa que tem dado boa conta digamos, das expectativas que foram depositadas no início. No entanto, não quer dizer que seja tudo bem. Por exemplo, eu critico, e temos criticado, que eu acho que ela acordou tarde para os problemas da seca. Sim, eu já vou explicar porquê. Eu vou explicar porquê, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha e respeito a vossa. Mas eu acho que ela acordou tarde. Porquê? Já não chove desde quando? Digam lá. Não chove em Portugal praticamente desde quando? Desde o ano passado. Olha, esta semana São Pedro resolveu para esta semana, e hoje eu vim para aqui, vim de Lisboa para cá, mas é só mesmo isso. Não, hoje fiz uma viagem maravilhosa de Lisboa até aqui, vinha sempre a chover, foi fantástico. Exatamente. Não foi aquela seca do costume. Não foi a seca do costume. Não, realmente, mas há muitos meses que não chove. O corpo, aliás, está nas estatísticas, as épocas severas, estas que há bocadinho indicou, reflete isso mesmo. Ora, nós alertamos o Ministério, na Comissão da Agricultura, e a Confederação também, e os agricultores também, que eu tenho aqui os dados, muito cedo para este problema. Essa Ministra que Posso só saber em que data? Por exemplo, o PS alertou para isto em fevereiro. Então, a 7 de fevereiro, na seca de 2005, o depois de 2 anos. Foi em abril. Por favor. Esperem lá um bocadinho, não se espalhem mas deixe-me concluir depois, quando quiser. Então, eu não importa que eu interrompa, mas agora só para outra vez. Nós alertámos o Ministério bastante cedo para o problema desses problemas que estavam a acontecer aos agricultores. De resto, um de cada vez, por favor. Já agora gostaria de ouvir. De resto, se isso fosse, se o Ministério estivesse mais atento e tomasse medidas mais cedo, só poupava dinheiro ao Ministério e aos agricultores. Porque, não sei se sabem, que as rações agora custam mais cerca de 50% do que estavam em janeiro ou em fevereiro. Eles têm vindo a aumentar. Um exemplo do Jaime Silva. Teve o país que devolver dinheiro. Tiveram que os agricultores os 20 milhões de euros da portaria que agora saiu, sem estava a pedir, sair, os 20 milhões de euros, foi agora em abril, já veio neste mês. Bom, a verdade é que se eles fossem ter sido em janeiro, esses 20 milhões de euros daria para comprar muito mais, ou em dezembro, daria para pagar muito mais rações para o gado e para os agricultores, que vai comprar agora, porque isto tanto aumentou, quase duplicou para especular em futuros. Não é especular. Aliás, isto é a queixa, é a observação que fazem os agricultores. Exatamente. Eu devo-lhe dizer uma coisa. Se o parcelário tivesse sido... Se o parcelário estivesse em ordem, os 120 milhões do RPU 2011 já tinham sido pagos. Acha que isso é claro? Olha, peço desculpa, descodifico umas siglas. Tenho que lhe pedir isto. Há dinheiro que está a ser devido. Quero que desembuchar, porque tenho aqui umas coisas que não estão corretas. Então faz favor, diga de sua justiça. É que estamos aqui a fazer um altar para uma senhora. E estamos a esquecer. Nem tanto. E estamos a esquecer que quem faz o trabalho todo é o secretário de Estado. E é a máquina do Ministério. E eu digo-lhe só isto. E eu digo-lhe, não falo por acaso. É que, ainda há bocadinho, que o senhor representante do CDS disse
que havia um pedido para tratar da seca na comunidade, ou que tinha havido... Não, foi agendado, vai ser agendado um Conselho já foi Europeu, agendado, já foi agendado, e a senhora Ministra foi para Angola... Em vez de ir para e deixou o seu secretário de Estado em Bruxelas, sozinho, e quando chegar... E agora cá, é por isso que não peças a quem pediu, nem sirvas a quem serviu. O problema que se pôs cá, quem tratou do problema da seca como Ministro das Finanças foi o Secretário de Estado. Isto é, a Ministra trocou uma reunião em Bruxelas, onde o assunto da seca ia ser tratado por uma reunião em Angola. É só para ver. Agora posso fazer aqui uma adenda. Tenho lá muita paciência, mas isto são factos. É triste essa sua frase. Mas por isso é que eu perguntei ao deputado, sabe perfeitamente. Não, mas é uma questão política dela. É que foi criticada. Ela foi criticada. Exatamente, por isso é que eu perguntei. Já vamos ouvir todos, mas você acha que está certo? Eu não me dou vamos com calma, João Ribeirinho Soares. Eu perguntei aqui ao Sr. Deputado exatamente quando é que o Partido Socialista tinha efetivamente alertado o Ministério que poderia haver problemas de seca e falou-me em fevereiro. Ora bem, a 8 de fevereiro, não, desculpe, a 7 de fevereiro, o Secretário de Estado da Agricultura reuniu com o Sr. Diretor-Geral da Agricultura da Comissão Europeia. A 7 de fevereiro. A 8 de fevereiro foi criado um grupo de trabalho no Ministério da Agricultura para debater esta situação, para monitorizar a situação e para emitir diversos relatórios periódicos sobre a situação. Só em maio é que você paga Só em maio é que você paga os agricultores. Cada vez vão falar todos. Não apanha a boleia de uma falha daqui. Porque isto em outubro a Confederação falou desde o ano passado, desde outubro, novembro e dezembro, alertou e apareceu a senhora Ministra da Fé a dizer que tinha fé. A cronologia dos acontecimentos. Só um instantinho. Continua, João, porque daqui a bocadinho já vamos ouvir muito rápido. Não há problema nenhum. A 7 de fevereiro, a 8 de fevereiro criou-se o grupo de trabalho. A 13 de fevereiro a Ministra reuniu com o seu homólogo espanhol. Não, eu por acaso trouxe aqui a cronologia, porque era importante, eu sabia que isto vinha à baila, que o governo reagiu mal, ou que os políticos reagiram mal à situação. Já, efetivamente, também foi à Comissão Parlamentar, não tenho aqui essa data, e já enviou uma carta formal ao Comissário Europeu, e agendou o Conselho Europeu. E assim, quando estamos aqui a falar de que o Governo reagiu tarde, ou as medidas vieram tarde, assim, é preciso entender que a seca, eu não sou agricultor, mas acho que sei o que acontecer, que a seca é um fenómeno dinâmico. Não é como um tufão ou uma catástrofe do género, um tsunami que vem, destrói tudo, uma pessoa contabiliza os danos, os estragos, contam-se as vítimas e depois sabemos exatamente o que aconteceu. Aqui isto não é assim, não é? E, portanto, é um bocado difícil dizer que as medidas já vieram tarde. Se o Partido Socialista anotou este problema em fevereiro e o Governo já em fevereiro estava em cima e a Confederação? Desculpe, E a Confederação, em que data é que falou com a senhora Ministra? O senhor está-se a esquecer de toda a cronologia e foi apanhar uma boleia do fevereiro aqui do senhor deputado, porque isto não tem a ver com este ano, tem a ver com o final do ano passado. E foi alertada e foi quando ela começou a dizer que tinha fé, que ia chover, que não se preocupassem, e eu agora só alerto para uma situação. No tempo do Jaime Silva aconteceu a seca, aquela celebérrima seca, que foi uma seca mesmo, e não há problema, que eu já comuniquei à comunidade, mas aquilo tem preceitos a cumprir. Não os cumpriu. O Estado adiantou dinheiro. A comunidade posteriormente também deu dinheiro. Simplesmente estava tudo furado porque aquilo não foi pedido em tempo útil com a devida antecedência. Porque não é dizer, empresta-me aí 100 milhões para amanhã.
é preciso fazer alguma pedagogia e alguma estas previsão. Coisas vêm mais tarde. Exato, para aquilo que se está a vir mais tarde. Mas agora deixa-me, Fátima, é que eu estou aqui com uma coisa atravessada. Estamos quase a acabar a primeira parte. É por isso que a linguagem é diferente do agricultor e do resto de políticos. Mas olha, estão-me aqui a dizer a Regi que estamos mesmo com os últimos segundos desta parte. Depois retomamos. Eu queria-lhe só dizer que importações são mais graves do que tudo isto. Importações são mais graves do que tudo isto. E porquê? Porque se aprova, o governo português aprovou em Bruxelas, deu o seu voto sim a Bruxelas para o Mercosul. E o Mercosul vai ser o enterro do resto que se anda a pedir à comunidade. E daqui a bocadinho vamos explicar melhor que esta questão toda do Mercosul, que é extremamente importante, naturalmente. Estamos hoje aqui a falar da seca, das consequências da seca para os nossos agricultores e também para a economia nacional. Espero, naturalmente, continue connosco neste debate tão interessante daqui a pouco, aqui no Em Foco, na RGS TV. Até já.